Olá, me chamo Andriele Bueno, sou engenheira ambiental, faço parte da Poena Socioambiental e também do projeto Canoas Recicla com a gente. Hoje, então, eu vou falar um pouquinho com você sobre uma parte do projeto Escolas Lixo Zero, que é o processo de gravimetria nas escolas. Para que seja possível de ser feito o processo de gravimetria, é necessário que a gente saiba quais os tipos de resíduos que são gerados no nosso ambiente, ou seja, na nossa escola, quais resíduos que a gente gera. Para melhor entendimento, nós dividimos os resíduos em 3 frações, entre recicláveis, orgânicos e rejeito. Os resíduos recicláveis são aqueles que têm um potencial de serem reciclados, ou seja, que podem ser encaminhados para a coleta seletiva. Entre alguns exemplos que podem ser citados, temos os plásticos, de embalagens de alimentos, de água, temos o isopor, que são encontrados em marmitas, em copos, papelão, que encontramos nos cadernos, jornais, nas caixas, caixinhas, vidro, garrafas, copos, o alumínio, de latinhas e eletroeletrônicos, que são todos aqueles materiais como teclados, computadores que já não são mais utilizados, celulares, cabos. Estes materiais todos podem ser encaminhados para serem reciclados e aproveitados novamente. Já os materiais orgânicos podem ser citados como folhas secas, galhos, cascas de frutas, verduras, ovos. Estes resíduos nós encontramos na nossa escola e que não são necessariamente resíduos. Eles podem ser aproveitados como adubo para hortas, para jardinagem, se feito compostagem dos mesmos. Já os resíduos que são rejeitos é todo aquele material que não tem mais aproveitamento, nem para coleta seletiva, e não há nem possibilidade de ser feito compostagem. Ou seja, esses materiais vão diretamente para o aterro sanitário para uma disposição ambientalmente adequada. Como exemplo desses materiais, nós temos o lixo do banheiro, papel higiênicos, absorventes, a sujeira de varrição, máscaras descartáveis, elas não são recicladas, chicletes, comidas processadas, ou seja, que contêm sal, gordura, açúcar, roupas e tecidos usados, que já não têm mais serventia de uso. Mas então, como que nós poderemos quantificar estes resíduos gerados na nossa escola? Primeiramente, nós teremos que fazer o armazenamento destes materiais, ou seja, ter um lugar específico para que sejam armazenados os resíduos recicláveis gerados na escola durante os 5 dias de aula, e essa tarefa deverá ser feita semanalmente. A segunda etapa é a etapa de pesagem. Deve ser feita a pesagem dos materiais que são rejeitos e orgânicos, estes que não podem ser armazenados por muitos dias dentro da escola. E após, eles devem então ser encaminhados para a coleta domiciliar. Já o processo de gravimetria, ele será feito apenas nos resíduos recicláveis, que serão armazenados também durante os 5 dias de aula na escola. A primeira etapa, então, para o nosso processo de gravimetria dentro da escola é realizar o armazenamento dos resíduos recicláveis que são gerados na escola. Durante os 5 dias de aula, todo o material reciclável que for gerado deverá ser armazenado em lugar específico e coberto. Para esse armazenamento, pode ser usado caixas de papelão, separados por tipos, como os plásticos, os alumínios, isopor, papelão, vidro e eletroeletrônicos. A próxima etapa, e que é muito importante para o nosso processo de gravimetria, é a pesagem dos materiais. Todos os materiais, todos os resíduos gerados na nossa escola deverão ser pesados. Os resíduos orgânicos que forem gerados durante os 5 dias de aula deverão ser pesados antes de serem encaminhados para a coleta domiciliar. Já os resíduos de rejeito também deverão ser pesados antes de serem encaminhados para a coleta domiciliar. Os resíduos orgânicos e os resíduos rejeitos, eles não devem permanecer por muitos dias na escola por causarem maus odores. Já os resíduos recicláveis,
Eles deverão ser pesados e armazenados para a gravimetria e após encaminhados para a cooperativa da coleta seletiva parceira da escola. A etapa de gravimetria. Mas o que é essa gravimetria? A gravimetria é a composição por tipos de resíduos e a quantificação de todos os resíduos gerados durante uma quantidade de tempo, em dias, em algum ambiente, por exemplo, na nossa escola. E para que serve? A etapa de gravimetria ela nos auxilia a identificar os tipos de materiais e resíduos que são gerados na nossa escola ou no nosso ambiente e que nos permitem identificar quais materiais são gerados em grandes quantidades para que nós possamos ter, então, alguma atitude para tornar nossa escola lixo zero. Mas, atenção, quando forem realizar o processo de gravimetria, este deve ser feito acompanhado do professor ou professora responsável. Deve ser sempre utilizado luvas para evitar tocar diretamente nos resíduos com as mãos. E caso haja vidros ou materiais quebrados, perfuro cortantes, estes não devem ser manuseados. Então, como nós iremos fazer o passo a passo para obter o processo de gravimetria? Primeiro, nós iremos fazer a separação dos resíduos recicláveis que forem gerados na escola durante os 5 dias de aula. Nós iremos separar os tipos de resíduos recicláveis por plásticos, papel, alumínio, vidro e isopor e eletroeletrônicos. Após, nós iremos realizar a pesagem desses materiais. Para facilitar esse processo, nós podemos dispor os materiais como plásticos em uma sacola, pesá-los, dispor os materiais como papel dentro de uma sacola e pesá-los. A terceira etapa, que é muito importante para que nós tenhamos os dados desse processo de gravimetria, é anotar esses materiais, né? A quantificação e o tipo. Então, é importante que nós tenhamos sempre uma planilha com os tipos de resíduos para preencher as quantidades pesadas. Após essa pesagem, nós teremos resultados, como mostrados aqui nesse gráfico, que é chamado de gráfico pizza. Ele nos permite identificar quais os materiais que nós geramos em maior quantidade dentro da nossa escola. Por exemplo, aqui nesse exemplo que eu trouxe, nós podemos ver que o rejeito é a maior quantidade gerada. Após, nós temos o orgânico e depois nós teremos o plástico. Será que nós poderíamos diminuir essas quantidades? Mas então, a partir da gravimetria, qual o resíduo que teve maior resultado na sua escola? E o que nós podemos melhorar para ser uma escola lixo zero?